Gravando. Bom dia, então. A reunião do Grupo Locomotion, dia 19 de novembro, uma sexta-feira um pouquinho diferente. Então, hoje a gente vai ter um bate-papo relacionado mais à fisiomecânica. A gente teve algumas remarcações de apresentações e aí essa reunião acabou ficando sem uma apresentação específica. Então, talvez seja um pouquinho mais curta ou, dependendo da nossa curiosidade científica, ela se estenda um pouco mais. Então, vai ser mais uma questão, uma reunião mais de tira dúvidas, de conversa sobre os projetos em andamentos, do que especificamente com um apresentador principal, certo? Então, o prof tem os recadinhos iniciais, não sei se tem alguma coisa para falar sobre a semana, fica à vontade. Está se preparando também para a viagem, que está logo aí, né? Sim, meu Deus. Vamos lá, gente. Bom dia a todos. Pessoal, bom estar junto com vocês. Quem puder, abre a câmera aí para a gente deixar a coisa mais humanizada, por favor. Mesmo que esteja na rede, como o Marcelo costuma fazer, não tem problema. A gente produz conhecimento de qualquer jeito, não precisa estar no quadradinho, tá? Mas deixem aberto, por favor, para a gente se enxergar um pouco. Realmente, eu estou passando, até essa fase está difícil, né? Porque tem as bancas, tem a viagem, e incrível, né, gente? Eu já fiz vários pós-doutorados, né? Alguns foram pagos pelos colegas do estrangeiro, né? Mas o meu, assim, pela via de formação normal, até para vocês entenderem também, né? Tem o CNPq, ele tem o estágio, ele chama de o estágio no exterior júnior, né? Que é um nome bonito para o primeiro pós-doc no exterior, assim, tá? Para quem tem a carreira de pesquisador consolidada no Brasil, ele faz essa primeira, que geralmente é uns 5 anos depois de ter terminado o doutorado, mais ou menos por ali ele consegue essa bolsa, né? Quando funcionava o sistema, que agora está tudo super complicado, mas era mais ou menos assim. E esse eu fiz em 2015, para vocês terem ideia, tá? Eu fiz em 2015 até 2016. E aí depois tem o segundo, que seria o estágio sênior, que o nome já indica, tipo o estágio sênior, que parece que é fim de carreira mesmo, né? E já é uma indireta para o cara depois não pedir mais nada também, né? E, bom, esse aí eu consegui, que está muito difícil, mas a gente conseguiu porque nos inscrevemos num edital bem específico e tal, né? Mas, assim, esse assunto inicial que eu trouxe para vocês, consegui esse apoio porque eu me inscrevi num edital especial lá, o Print Caps, que ninguém tinha se inscrito, com exceção nós, da Aline Haas e da Nádia, ninguém tinha se inscrito no programa. E eu, como eu costumo fazer, aparece edital na minha frente, eu estou inscrevendo. Depois até eu vejo o que é direito, mas se é para tentar dinheiro, apoio para nós, a gente vai tentando. E conseguimos. Inclusive, tinha chance da Bolsa da Val, por exemplo, né, de sanduíche, tinha outros apoios e tal, que a gente acabou não conseguindo, resumindo. Tá? Mas isso até é bom lembrar, tá? Não é para ficar fazendo bullying com a Val, mas é sempre importante para o resto mesmo. Ontem mesmo eu esqueci de falar isso para a Marcela. Marcela não está aqui, mas avisem. Né? É importante que os doutorandos tenham um alto nível de inglês. Né? Então, para todos que estão aí querendo, inclusive não é só para doutorando, né? Isso é para todos, tem que estar passando no TOEFL, tem que estar com essa missão primária, assim, junto com o Façam resto. as provas, pelo amor de Deus. Tem Porque que fazer essas realmente eu não provas, fui tem que porque eu fazer não aquele tinha o teste TOEFL. anterior, não é para amanhã, não é para depois eu vou ver, porque eu vou começar depois o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, o que for. Não, é para ontem, gente. Façam desde o início, porque não é fácil, né? O Edson está passando por isso agora na seleção. E ele sempre cuidou disso até, inclusive gastou muito dinheiro, né, pessoal dele indo fazer estágios no exterior e tal, e mesmo assim está sofrendo, assim, é uma coisa que tem que levar a sério, porque nós temos esse déficit que é nacional mesmo do inglês, por isso que se criou aquela vez o Inglês Sem Fronteiras, quando se pensava um pouco na ciência, foi porque nós tínhamos um déficit mesmo, nós temos até restrições geográficas, né, que impedem, é diferente lá na Itália, que falam mal inglês, a relação é diferente. A gente via quase toda semana algum gringo passando, sabe? E o idioma era inglês. No Brasil, a gente sabe que não é assim, né? Resumindo. Então, tomem esse cuidado. Mas eu puxei esse assunto só para dizer que as coisas pioraram. É incrível, né? Nós estamos com um governo que uma das coisas que diz é que agora acabou a burocracia, né? Porque é aquele mundo liberal muito louco. Não dá nem para chamar de liberal, porque acho que os liberais não é a minha linha, mas dizer que é liberal seria uma maldade, porque aquilo lá está para outro lado, né?
mas nem para aquilo eles estão fazendo, assim, eles conseguiram complicar vários detalhes, que é uma mudança de proposta. Se vocês terem ideia, a pólice de seguro eu tenho que fazer, estou gastando R$ 5.000 numa pólice, porque agora o fiscal da CAPES tem que ver que o dinheiro seja bem usado, mas numa coisa que não tem muito sentido, assim, eles têm a repatriação de corpo, uns detalhes, assim, do Covid, coisa que não está na regra, mas eles estão criando para complicar mesmo, né? E tornar muito mais difícil a coisa, né? Estou gastando o dobro por causa dessas coisas que são extras, né? Que não está nem na regra. Eu poderia entrar na justiça, mas não, aí sim que eu não ia viajar mesmo, tá? Mas então tá assim, tá, as coisas pioraram, vocês podem acreditar, mesmo sabendo que eu consegui ainda o apoio, né? Tem que dar graças a Deus que é um dinheiro que é lá de antes de 2017, tá indo. Bom, dito isso, gente, estou passando por essa situação e tá um pouquinho complicada, mas mesmo assim as coisas estão acontecendo, né? Saíram bastante coisa, o artigo do Henrique foi publicado na Scandinavian, muito rápido, né? Eu estou ajustando agora o texto todo, porque a gente tem que pagar em torno de uns 900 francos suíços, não sei se vocês sabem quanto é que é o franco suíço, mas isso dá vezes 7, né? Então a gente tem que gastar uns 5.000, 6.000 reais de páginas extras, porque a gente ultrapassou o limite. Então eu estou cortando todo o artigo, estou botando todo o artigo em material suplementar, resumindo, né? Tá indo tudo para... Vai ter 20 materiais suplementares. Mas estamos nesse desafio aí, tá dando um trabalho de várias ordens, fora o que eu estou fazendo com vocês diretamente, né? Que as coisas estão andando, né? Mas queria comentar isso. Que mais? Sobre as publicações. Aí o da Marcela? O da Marcela saiu publicado finalmente, né? Eu vi de novo uma baixa repercussão nossa, assim. Eu peço de novo para vocês, gente, se puderem, gastem um tempo. Lembra, eu sei que tem os que me ouvem devem estar com a orelha já cansada de ouvir, mas lembrem que isso não é só aquele tempo de gastar na mídia social para encher o ego, assim. Na verdade o contrário, é para tentar fazer aquele nosso grão de terrinha ali, de contribuição para mudar aquelas mídias que tem tanta porcaria, tanta mentira, e colocar alguma coisa decente, que pode ser vista por poucas pessoas, mas é essa utopia nossa mesmo. Tá? Mas eu preciso assim que vocês exercitem isso, que vocês gastem de 15 a 30 minutos preparando uma produção, que leiam o artigo da Marcela e do Henrique e façam alguma síntese, né? O Edson faz isso muito, assim, né? Só ver as publicações do Edson, ele interpreta, tem vários colegas que têm feito. Mas eu peço, assim, se não for do seu trabalho, façam igual, porque isso é importante para o grupo também, para marcar um lugar das coisas do grupo, porque vocês vão ver, depois, ao longo dos anos, essas coisas vão pesar, né? E além da gente contribuir socialmente, que é a parte principal, tá? Então, eu ainda conto com vocês. Tá? Só para complementar, essa semana no Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, teve uma fala da professora Edna só sobre essa questão de divulgação científica, né? De quais as melhores formas, assim, de fazer essa divulgação independente da publicação dos artigos, né? E aí ela trouxe os dados mostrando que já tem algumas revisões que estão fazendo esse tipo de análise, que o Twitter é a rede que mais é utilizada e que é a que traz mais visualização aos sites das revistas. Então, tu fazer essa publicação no Twitter e jogar a do Twitter para as outras redes seria a estratégia de divulgação, né? E outra coisa que ela também trouxe, que eu fazia muito isso, né? De fazer o print da tela do artigo e escrever na legenda. E aí ela disse que essa não é a melhor forma, que as pessoas não chama a atenção das pessoas, né? Porque ela não quer uma tela em branco com um título, né? Então ela sugere que se faça pelo menos um esquema, um organograma, um infográfico, alguma coisa que chame mais atenção do que simplesmente o título do artigo, né? Então, fica uma dica aí para as próximas postagens. Bem legal. Eu tenho visto isso dos colegas do Edson, os americanos também, eles publicam e alguns se vê que preparam para isso, né? Então, eles fazem uma interpretação do artigo, eles fazem um infográfico com a interpretação deles, às vezes não é nem a principal, mas é uma secundária que eles viram, eles leram o resumo, não sei, o artigo, e tiraram alguma conclusão dali. Eu acho que isso é bem importante, porque, claro, chama mais atenção do que só aquela coisa que eu mesmo faço meio automática, eu boto o autor ali e faço. Depois no Facebook que eu tenho feito mais trabalhado, né? Eu boto mais detalhe, mas
Mas no Twitter deixa meio... Sobre o Facebook, ela comentou também que depende muito da tua rede de contatos no Facebook, né? Então, se tu tem pessoas que buscam esse tipo de assunto, tu consegue fazer uma divulgação boa, mas se daqui a pouco tu tem, sei lá, só familiares e amigos, a tua publicação acaba não alcançando as pessoas que teriam interesse naquele assunto, né? E é bem claro no nosso caso, assim, o que eu vejo do Face é que agora, nos últimos anos, que eu estou conseguindo chegar nos pesquisadores internacionais, porque o Face sempre foi uma coisa meio local, foi de pesquisa, mas nacional e principalmente uma coisa pessoal, assim, mas tem muito trabalho, tem muita universidade ali no meio, mas realmente o que a gente não pega os colegas autores, são aqueles que tomam as decisões junto com a gente, que estão revisando o artigo, que estão decidindo sobre publicar ou não, e lendo e multiplicando essa produção em alto nível, esses é muito menos, esse é no Twitter, né? Mas é isso que eu digo para vocês, tem que começar a fazer isso como trabalho, não como não é minha mídia, não, mas quando tu vê o cara publica 1000 coisas no Instagram, tudo bem, faz, mantém aquela rede, assim, e o que eu tenho feito é tentado fazer uma mescla, publico um pouco de cada um do jeito que eu consigo, assim, mas vocês deveriam dar mais atenção nisso, tá? Porque isso vai ter mais importância quem mais está vindo de trás, porque vão estar procurando mais espaço, então é importante para todo grupo fazer, né? Ô, professor Ival, eu tenho uma dúvida. Esse lance que tu falou, Val, depende de quem te segue, no Twitter não é a mesma coisa? Porque, tipo, para quem vai visualizar Eu o que posso. eu postar, não é só quem vem atrás, quem, sei lá, mais próximo de mim? Qual é a diferença? O que o Twitter tem de diferente? Não, tem essa primeira razão tem, tá, Léo? E realmente, no início, tá, tu vai entrar como... Eu até agora, dá para dizer que ainda agora, a maioria dos meus colegas da rede internacional não me dão atenção, né? É muito pequeno. Até é engraçado que eu brinco com o Edson, os amigos nossos ali dele, né, dos Estados Unidos, não, parece que a gente não existe às vezes, né? A gente está direto compartilhando e coisa. Mas é assim, mas daqui a pouco tem coisas que entram, assim, a gente sempre está naquele nível ali. Então tem isso, tá, Léo? Realmente depende de quem tu tá ligado. Então tu tem que fazer uma rede de relacionamento, tá? É isso que eu digo, no início é aquelas coisinhas, eu quando comecei lá, quando eu fui estágio na Itália, eu fui ler sobre isso, né? Aí tinha essas coisas, começa a seguir aqueles caras que tu quer seguir, então tu tem que ir buscar, sabe? Não dá para pegar só os amigos, né, que eu fazia lá na festa, tal época, não, eu tenho que ir direto nos caras, no CRAN, no Minet, no não sei o quê, e ver quem é que interage um pouquinho e começar a fazer essa rede, de algum jeito botar eles. Mas tem outra coisa que é escondida, que é o Altmetrics Med, que é os dados que a Val colocou, que é assim, ó, quando tu bota os hashtags, coisas assim, tu bota na rede também, tu tens uma divulgação que é muito maior daquela que tu enxerga. Tá? Tem uma multiplicação. Só por tu tá seguindo a pessoa, tem chance daquilo aparecer mais para a pessoa, nos feeds da pessoa, assim. Então tem um impacto que é muito grande. Se vocês pegarem o Altmetrics e ler sobre o impacto do artigo, vocês vão ver, foi curtido por 10 pessoas, mas tem um número embaixo que diz quantos viram. Aí vai para 2.000, vai uns números grandes. E isso conta nessas Isso quantificações aí depende também. do código que tu escrever junto ali, seria o hashtag, tal É, coisa, Isso, hashtag tal hashtag. coisa. se tu usar bem os hashtags, por exemplo, tem hashtags que aparecem automático, porque eles já estão bem consolidados. Aí esses têm mais chance de ser lido, né? Eu Uhum. aprendi isso no LinkedIn, tu vai digitando, aparece ali já as propostas e é bom tu linkar. Tipo, Parkinson, Isso. às vezes aparece Parkinsonismo. Aí eu troco, boto Parkinsonismo. Ou no meio do texto eu boto os hashtags também que podem guiar Que para a faz coisa essa que eu quero. ligação. É. E não dá trabalho. Depois que tu aprende, isso não dá trabalho, né? É muito rápido, assim, né? Mas, claro, precisa de um tempinho para aprender. Só que é isso que eu digo para vocês. Aprendam como uma coisa de trabalho também. Se vocês, não, mas isso é perda de tempo, eu não sou cara das mídias, eu gosto da vida real, sei lá, do que for. Pensem que isso também é importante, até por essas questões reais também, porque isso vai impactar, né? É a medida hoje de impacto social, inclusive, de ciência, né? Então, e a Val mostrou até para citação, porque não é só isso, né? Hoje os caras estão adicionando outras coisas, mas até para nível de citação, quem botou no Twitter tem mais chance de ser citado, né? Tá claro isso, né?
Eu me lembro de ter mostrado esse resultado, mas não lembro onde também. Eu não mostrei para vocês um Eu acho que foi infográfico. aqui, eu acho que tu mostrou numa reunião por Eu aqui. mostrei um resultado de um Mostrou estudo que ia nessa direção e era exatamente sobre ciência do esporte, até era uma coisa até mais, não sei se eles mostraram no mais evento, específico. É. mas interessante, tá, gente? Legal. É, Tá, diga. Complemento. bom dia. Tem como enviar para a gente o PDF da Marcela e do Henrique? Eu tentei baixar lá, mas tem que pagar, né? E no SciHub eu não consegui baixar. Então, se Sim, puder essa, disponibilizar essa, essa para a dica é gente. boa, tá? Olha só, da Marcela não precisa mesmo, e nem é bom divulgar muito em PDF, tá? Da Marcela é na Frontiers, que é aberto, e é importante que vocês Online, né? botem o link para fazer as pessoas abrirem a tela da Frontiers e baixarem, fazerem número lá, tá? Então fica essa dica, assim. O problema é o do Henrique realmente é pago e, inclusive, está desse jeito estranho. Eu consegui acesso porque eu pedi para os meus amigos no exterior, pedi para a Roberta, que está no Canadá, pedi para o Ricardo Peterson, que está na França, pedi para o Jorginho, que está na Itália, e não lembro mais para quem. E aí a Roberta me mandou, porque ali eles têm tudo aberto, né? O PDF. Mas, mesmo assim, Elren, tem uma maneira melhor, tá? Que é assim, ó, é fazer pelo... Igual a gente manda, tá? Esse caso não é o fim. Mas quando tem essa situação, se vocês puderem, postem no ResearchGate, tá? E aí botem o Sim. link no ResearchGate para fazer as pessoas irem buscar o PDF lá, porque aí quantifica desse jeito. Se mandar por PDF, claro, para os colegas eu mando direto, né? Não tem problema, vou te mandar, tá, Elren? Mas se puder, botar lá no ResearchGate, até vocês mesmos como coautores podem botar o PDF, tá? Às vezes tem Isso, dúvida. mas também para essas questões, né? Porque como tá só o resumo, fica Isso. difícil para quem não tem acesso. As pessoas não botam. Teria sido melhor ter linkado com o link do ResearchGate para o completo, né? A Euren tem razão, mas é bom ver essas estratégias que podem estar arriscando os direitos autorais, né? Mas você sabe Isso minha que eu ia te opinião sobre isso. perguntar, porque o ResearchGate, tu sobe o PDF, mas em muitos casos o PDF tem que ser pago lá pela revista, né? Tem. Não, e a Euren falou, é bom mandar também direto, tá? Mas se puder no ResearchGate, dá para fazer do jeito... No ResearchGate tem dois jeitos. Um, tu pode colocar publicamente, e aí tu tá arriscando, porque a revista pode pegar, tá? Tem umas revistas que vão atrás, são poucas, e essas eu gosto, porque é um tipo de briga que eu compraria certamente com esses caras. Mas tem um outro jeito, que é o que eu mais faço, que é mais correto, assim, que é tu deixar ele... Tu deixa escondido. Aí a pessoa te pede no ResearchGate. Tu manda o link para o Sim. ResearchGate e ali a pessoa lê o resumo, como a Euren falou, e não tem acesso, mas tem um botãozinho. Requerer o full test. Ela só aperta ali, abre uma janelinha e te pede. E E aí tu pede pro manda. autor. Aí tu manda de forma pessoal, mas isso já conta, entendeu? No ResearchGate já conta lá que o cara abriu a tela e tal. Tá? Esse é o Ótimo. melhor jeito. Mas isso aí é os autores que colocam Isso, os Sim. no autores. seu ResearchGate. Isso, no seu ResearchGate. E Ah, pode ser um coautor, tá? Não precisa ser o primeiro. Ou sim, algum que está na tem lista, o né? PDF. Pode estar lá, vai estar de autor, e aí pode adicionar o PDF. Mas a Euren tem razão. Nesse caso, o do Henrique é muito menos lido, porque não é Open Access. Isso, a gente estava conversando outro dia, eu conversei com um outro aluno, que é o que o Tese comentou para a Val, né? Um professor já, né, emérito lá de Milão. Ele disse assim, olha, se tu quiser cuidar da tua carreira, é melhor tu publicar numa revista Open Access, porque ela vai... Já se sabe que o nível de citação vai ser maior, o impacto no Altmetrics vai ser maior, porque é o que está vendo ali. Quando tu pega o número de lidas, o do Henrique é muito menor, porque o do Henrique só vai para o resumo, e é bem que a Euren falou, a galera, não está o artigo, não consigo ter acesso nesse negócio, nem por SciHub dá. Eu tentei, né? Não consegui. Aí a galera desiste de querer ler ele, né? Enquanto que o da Marcela não. O da Marcela tem acesso no Frontiers. Tu vai atrás, tu acha ali e baixa o artigo já, né? E aí a repercussão é bem maior. Uma das... Desculpa, Val, até para revisão, Pode ir, vai lá. o pessoal que faz revisão tem alguns pesquisadores que vai fazer uma revisão de literatura, evita totalmente os bloqueados. Em $46, 46 euros um artigo, o cara fala, não, Deus o livre. E daí se ele ficar furando
a segurança das revistas pelo Sci-Hub, uma publicação internacional forte, os caras vão bater em cima, né? Então, tem essa questão também, bem complicado. A gente usa bastante o ResearchGate, eu uso bastante, acho que é uma forma bem tranquila de se usar. Os artigos que são pagos, a gente deixa todos bloqueados e a pessoa pede, a gente envia só para a pessoa. É bem fácil de divulgar mesmo o material. Mas, de qualquer forma, mesmo estando bloqueado e você divulgando pelo ResearchGate, ainda você tem uma dificuldade de divulgar esse teu material. Então, é exatamente como o professor Leonardo falou, o OpenAccess é a melhor coisa que tem, só que é mais caro. Algumas revistas ainda cobram mais para fazer a publicação, mas, sei lá, acho que é uma alternativa. É isso aí, né? O problema é o pagamento ali, e claro, é a escolha que a gente fez, a gente decidiu botar numa revista, essa é a discussão que hoje está na ciência, né? As pessoas ainda estão indo pelo peso da revista, né? E foi o caso do Henrique, né? Vamos botar lá porque é uma revista que, meu Deus, é super lida, é super respeitada. Só que a gente está nesse impasse, assim, se a gente tivesse posto numa Open Access, teria menos respeitabilidade, mas certamente ia ser mais lida e mais chance de ser citada no final das contas, né? É por aí mesmo. Gente, eu só comento para vocês e sempre ter uma postura crítica com isso, tá? Quando arriscar, por exemplo, do Sci-Hub, por exemplo, não existe problema. Eu já fiz muita revisão sistemática de várias maneiras de ser pedido dado ou fazer mesmo a revisão e não tem galho, tá? Pode usar direto essas mídias que são Sci-Hub e LibGen, que são as principais, tá? Usem e abusem. E outra coisa, se vocês tiverem crise de consciência, falem comigo que eu dou um material para vocês lerem sobre a crise da produção científica e o grande rolo, né, que é, na verdade, das grandes corporações internacionais, né, que estão ganhando dinheiro de modo bem pouco decente, né, às custas. Agora saiu um artigo até, os caras calculando o custo de trabalho de todos os revisores que fazem gratuitamente isso, né, o quanto que as editoras internacionais ganham por ano, assim, a gente vai para casa do bilhão, né, fazer que nem o Ciro, dá bilhão, Marina, entendeu? O troço é pesado, assim, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? E quando quiser saber mais disso, tiver dúvida, porque às vezes é isso, eu não posso fazer a coisa errada. Aí eu tento mostrar também uma outra visão do que é uma coisa errada, né? Ou certa, de outro ponto de vista, né? Pelo menos. Gente, feito nesse assunto, acabei me empolgando, né? Já foi o primeiro, eu sabia, né? Qualquer assunto que eu ia começar ia ser interessante entre nós, assim, né? Mas esse é bem, e às vezes eu não consigo fazer vocês entenderem, porque esse papo eu sei que eu já fiz com vocês várias vezes, mas eu não sei que jeito que dá para fazer entender além. Mas se vocês tiverem até uma opção além, porque até para quem é mais novo, o Edilson aqui está menos tempo, talvez não saiba, mas eu falo sobre isso constantemente, de tempo em tempo, né? Às vezes com menos informação, às vezes com mais, mas se tiverem uma outra sugestão de como fazer entender isso para o grupo, para os bolsistas novos mesmo, né? Porque às vezes olham e dizem, porque isso aqui está longe de mim, não sei. Quando não Léo, é muito próximo. Diga, Elren. Uma sugestão que eu tenho para quando tiver algum artigo é assim, tu geralmente fazes aquela postagem, né, em português. Sugiro, quando for assim, tu colocares no grupo mesmo o teu texto e aí todo mundo posta no mesmo horário. Assim, missão mesmo, tarefa, pessoal. Todo mundo posta agora Facebook, Instagram, Twitter, tudo junto. Isso também tem uma repercussão muito importante, né? A gente tem feito isso, alguns esquemas aqui no PPG, que é para dar mais visibilidade. Eu faço parte da coordenação de mídia aqui do PPG. E, de fato, o pessoal eles falam assim, nossa, que um impacto, todo mundo postando, que legal, quero postar também. Então, eu acho que isso seria uma forma importante. Claro, coloca você lá como autor do texto, né? Eu acho que é importante dar Sim, o nome, né, para quem escreveu o texto, mas aí todo mundo posta o mesmo texto com link, tudo junto, no mesmo horário. Eu acho que isso também funciona. Uma sugestão. Boa. Até para vocês saberem, assim, depois eu adorei a ideia, tá, Elren? O que eu costumo fazer, eu abro um Word, tá, e faço esse meu resumo do texto, tá? Eu pego coisas do resumo, principalmente, da conclusão principal, e faço aqueles textos que vocês veem lá publicado, que é uns textão grande no Facebook, menor no Twitter, e faço a tradução, que boto no Google Translator e depois eu só ajusto, assim, né? E às vezes eu faço em português, depois troco para o inglês, ou o contrário, eu faço em inglês, troco para o português, tá?
Mas esse é bem isso que ela falou. Depois que o Word está pronto, eu tenho ali, eu fiz para o Twitter, faço para o Facebook, né? Depois eu só colo e copio para o LinkedIn também. Eu posso pegar esse texto todo e mandar para o grupo, né? E aí o grupo faz isso aí em base, porque eu fico às vezes pensando também que talvez os alunos, vocês fiquem um pouco, não sei se muito pouco motivado, porque às vezes eu preparo textão, assim, né? Aí isso dá trabalho, né? Claro, depois que tu tá velho fica mais fácil. Mas é o que eu digo também, se vocês façam uma coisa mais simples, mas gostei da ideia da Elren. Ao invés disso, eu preparo um modelo mesmo e a gente manda a galera mandar. Claro, quem quiser fazer o seu, fica à vontade, né, para produzir. Mas eu acho que é bem como a Elren falou, é emissão. Pô, no mínimo copiar, colar, né? Aí isso eu acho que aí não é trabalho mesmo, é uma coisa braçal que dá para fazer. Boa ideia, Elren. Vou fazer porque não me dá trabalho, né? Depois que eu preparei, copio e só mando pro grupo, né? Para multiplicar o negócio. Gostei da ideia. E eu já vi que o Cosme faz isso também lá na Itália. Ele prepara um texto, e os alunos deles tudo vão lá e ficam reproduzindo e tal. Boa, boa, boa. Mais alguma ideia, gente? Não? Tá, então vamos lá. Vamos para os próximos assuntos, né? Estamos nessa correria, mas agora eu vou falar de hoje, assim. Hoje eu falei com a Val que eu ia fazer uma coisa arriscada. Eu ia falar de ciência de modo aberto, assim. Eu vou começar a falar para vocês coisas que ficam, em espanhol se diz aleteando en nuestras mentes, né? Fica batendo lá, piscando coisas que são interessantes que a gente vai estudando ao longo da semana. Eu vou fazer um exercício com vocês até para a gente ser um pouquinho mais ativo, tá? Eu vou pedir para que todo mundo abra o chat, tá? Então, para quem não sabe, ali é o botãozinho do chat, é o everyone, né? Responder para todos. E eu vou querer que vocês preparem uma interpretação fisiomecânica de um vídeo que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas eu vou tentar dar umas dicas do que é essa interpretação fisiomecânica. Quem é da educação... Ah, não, a fisioterapia faz até, acho que melhor, né? Tem uma coisa que a gente faz lá na cinesiologia, que é a tabela cinesiológica. Na verdade, é uma coisa antiga, talvez nem exista mais isso e eu estou ultrapassado, mas antigamente existia. Tu pegava um padrão de movimento e tu dizia lá quem é o motor primário, quem é o motor secundário, quem é a musculatura de estabilização, eu nem lembro dos termos lá, e aí tinha várias etapas da análise cinesiológica. Isso a gente fazia lá com o velho Guimarães, depois eu fiz com a Cláudia, a aluna dele, né? E eu vi que alguns professores faziam, e eu mesmo fazia quando dava aula de cinesiologia na particular. Então, era isso, o cara está fazendo lá apoio, aí vai analisar quem é o motor primário, quem é o secundário, que tipo de contração tá fazendo e tal. Claro, o que eu ficava em dúvida sempre era onde é que entra a energética, né? E quando a gente fala de excêntrica e concêntrica, opa, ali tem fisiomecânica, né? Mas a tabela nunca ia tão profundo, né? Foi anos depois, no meu doutorado, que eu descobri esse mundo lindo e que a gente faz essa nossa escola de tentar interpretar os exercícios do ponto de vista fisiomecânico, ou seja, tentando entender a partir do movimento também que repercussões energéticas eu tenho, como a gente fez agora na reunião lá coordenada pelo André, né? A Vivian apresentou o capítulo do artigo de revisão desse ano, que era sobre os shuttles, né? Então a gente fez uma interpretação fisiomecânica. Puxa, o cara faz o shuttle, vai e vem. Quando ele acelera, ele faz trabalho positivo. Isso tem uma eficiência, isso tem um certo custo. Quando ele faz a frenagem, ele faz outro tipo de trabalho, tem outra eficiência. E quando está em velocidade constante, tem outra. Então a gente fez interpretações legais, assim, que eu acho que isso é uma coisa rica que a gente tem que fazer qualitativamente também, em tabelas mesmo, né? A gente tem que fazer esse exercício. Uma coisa que eu vou pedir para vocês é trazer uma ideia antiga. Quem não é do grupo, não fez a disciplina, vai sofrer um pouco, mas tentar nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, ver se vocês enxergam também. Eu não vou dar nenhuma dica, tá? Mas assim, quais são os conceitos? Nós temos uma eficiência geral e depois a gente tem uma máquina e um motor. Vamos resumir. A velha ideia do professor Cavanha, né? O livro que está aqui, porque é um dos poucos que eu leio, por isso que eu só sei fazer poucas figuras também, né? Que é o seguinte: a gente tem uma eficiência geral, a gente tem a energia que se produz para o exercício, ela tem um caminho, né? Onde começa através de um combustível lá, que a gente tem um tanque de combustível, que são as nossas reservas energéticas, em termos de ácido palmítico, né? Gordura, nós temos o carboidrato, né?
que se transformam lá, são através de reações químicas, né, em energia ATP para a gente poder usar depois no exercício, né, para gerar trabalho mecânico. E aí essa energia, então, caminha. Essa energia química se transforma em energia mecânica, né, através do nosso primeiro motor, que é o motor, né, da história, né, os músculos. Essa energia produzida ao nível de músculo, ela tem que ser deslocada contra o ambiente, ela tem que ser dirigida para lá, né? E a partir dali a gente tem uma transmissão dessa energia, né? Que é o que tem no carro, né? O carro produz, né, trabalho, força no motor, e esse trabalho tem que ser transportado para as rodas para depois equilibrar isso com o ambiente e produzir essa força contra o ambiente, vencendo a força de resistência do ar, né? E também as resistências internas, né? Se o sistema não for bom, né? Ou não, isso vai depender se é a eficiência de transmissão, né? Então, a gente tem esses dois tipos de eficiência: a eficiência muscular, que é a do motor, e a eficiência de transmissão, que é a da máquina. É um termo que vem lá do latino, né? Machina, em inglês, máquina, que é a estrutura, é a coisa que está mais ligada à biomecânica, digamos. Dependendo dos ângulos que a gente vai atuar, a gente vai fazer com que essa transmissão de energia seja melhor ou não. Ou contrações, né? Vários fatores vão estar atuando sobre isso, né? A eficiência muscular é uma coisa também, é uma caixa, né, na real, de várias eficiências. Nós temos a eficiência ventilatória, né, a eficiência para transportar oxigênio, nutrientes, a eficiência ao nível próprio das cabeças de miosina. Todas elas estão dentro desse mundo que eu chamo de eficiência muscular, ou do motor, tá? Mas é isso. Tá? Em resumo, isso, é parte do problema. Nós temos uma eficiência muscular e uma eficiência de transmissão. E depois suas partes lá dentro, mas vamos ficar por aqui, não vamos entrar ainda, porque esse é o segredo nosso do Locomotion, é não entrar tanto na rebimboca da parafuseta para continuar enxergando a coisa holística, né? E conseguir ver também funções ao nível de organismo. Aí está uma coisa importante para nós, né? E aí, mas assim, gente, aqui... Cada vez que eu olhei esse vídeo, eu tive uma interpretação. Mas eu quero que vocês façam livre. Eu quero que vocês deixem o cursor de vocês piscando ali, com o teclado aberto, para digitarem a bobagem que for. Tá? Se vocês se sentirem bulidos depois, a gente pode até tirar do vídeo, se sair umas piadas muito fortes. No máximo, a gente faz isso. A gente usa como piada depois no nosso tempo, mas é sempre numa condição boa, que não remeta a nenhum problema aí de diminuição ou agressão, tá? É só a gente tenta controlar isso. Vou fazer o melhor possível. Mas eu quero que vocês botem uma interpretação de vocês. O que vocês viram de uma eficiência? E aí temos que lembrar assim, ó, o problema da eficiência geral, ele se resume também sempre numa divisão, um numerador e um denominador, que é muito básico. Né? O numerador é o output do sistema, dessa eficiência. Imaginem as duas eficiências como duas fábricas, que entra energia e tem uma outra energia que sai. E o quanto mais eficiente, melhor, é ótimo, porque aquela mesma, se fosse 100%, entraria toda aquela energia e seria usada para sair, para o output. Né? Então, lembrem que nessa relação, quando a gente bota matematicamente, é uma divisão. É a coisa mais simples do mundo. É um numerador, que é sempre o output, é o produto da coisa, é a resposta final, que é o trabalho mecânico, dividido pelo input, pelo carvão que entra na fábrica, pelo tanque de combustível que vai ser jogado lá de energia, tá? Que é o custo metabólico, é a parte química, energia química que a gente usa lá para produzir aquele trabalho mecânico, para produzir o movimento, tá? E isso está embaixo, a parte metabólica, né? Ela está embaixo, está no denominador. Então, eficiência, de certa forma, é sempre uma ideia de um trabalho mecânico dividido por uma energia metabólica, ou custo metabólico, tá? E é isso, quanto mais trabalho eu conseguir produzir com menos energia metabólica, isso é bom, isso me dá um número grande, isso é uma eficiência grande, né? Então, tem essa relação fácil da gente entender por aí. Claro, vocês não precisam calcular nada disso. Eu só quero que vocês entendam que nessa análise do vídeo que vocês vão ver agora, também é possível pensar até num custo, mas isso eu acho mais complicado. Mas
É uma coisa bem estranha, mas eu quero que vocês tentem interpretar. Não entrem na rebimboca da parafuseta. Entendam o contexto, entendam o padrão do movimento todo e o que vocês podem tirar daquilo. Tá? Eu vou dar 30 segundos passando o vídeo e vocês digitam o que vocês acharem e não deem enter. Deem enter só lá no final. Tá? Então, tem tempo ainda de tirar, de apagar, de arrumar. Mas a gente vai dar bastante tempo, 30 segundos para olhar e mais uns 10 segundos para digitar, né? Porque para vocês poderem ter tempo de pensar, refletir sobre isso. E aqui é assim, né? A gente dá tempo para as coisas, não é? É sem pressão, né? Estou me sentindo desafiada agora. Sim, vamos lá, todo mundo com o cursor. O Léo ali nem se mexeu, tá lá no sofá tirado para trás ainda com a cara de sono. Mas vamos lá, vamos ver se... Deixa eu ver se eu acerto o vídeo. Ele sabe, né? Que eu já vou errar o vídeo, que não sei o quê. Ó, aqui, ó. Coisa mais linda do mundo. Um movimento bem simples, né, gente? Olhem que coisa linda isso aqui. Nem vou perguntar se estão enxergando, só pela cara da Val já vi que estão. Ainda bem que está no loop automático, assim eu posso tomar meu chimarrão. Será que eu já dou umas... Pensem assim, ó, talvez, onde é que está nesse padrão de movimento, onde é que estão os motores, né? Como é que os motores contra a força externa, de que forma estão acontecendo nessas minhocas? Vamos dar termos, né, corretos, né? Eu vou chamar academicamente disso das minhocas, né? Bichinho da gota também pode ser, se vocês quiserem. Esses bichinhos da gota. Botem ali, por exemplo, uma coisa que a gente pensa é, será que esse tipo de movimento gera muito trabalho positivo, negativo? Onde é que está a eficiência de transmissão? Será que existe uma outra eficiência de transmissão, além daquela que o professor recém falou, daquela que a gente estuda, né? Nesse tipo de movimento? E aí eu talvez tenha que ampliar a minha análise, né? Sair uma análise que é um pouquinho fora do quadradinho que a gente costuma pensar, como eu acabei de apresentar, né? Qual é as partes do organismo, esse que a gente está vendo, onde se produz assim, o trabalho, onde tem instabilidade, onde tem estabilidade, onde é que vocês veem também? Lembrando, né, que onde tem instabilidade, a eficiência de transmissão se perde, né? A gente consegue gerar menos potência para o ambiente quando a gente tem articulações instáveis, né? Então, também tem partes ali desse organismo que parece ter mais instabilidade em certa situação, certa parte do organismo, e outras um pouco mais estáveis, né? Cada vez que eu fui vendo esse vídeo, eu ficava enxergando coisas diferentes, né? Então, não tem problema de vocês observar. Agora tem que digitar alguma coisa. O tempo já passou, gente, até inclusive, mas era 30 segundos bem contados, sabem que eu sou no relógio. Eu queria que tivesse um onésimo aqui, imagina o que ia sair. Ia ser engraçado, né? Daqui a pouco ele abre o microfone. Tô aqui! Aí a gente ia ver a interpretação de Uruguaiana. A interpretação do facão. Tá, podem ir digitando, gente. Agora tem os 10 segundos para digitar o que vocês interpretaram. Quando eu der o já, vocês dão um enter. Aí vai cair, né? Quantas mensagens deveriam cair? Deixa eu pegar aqui. Ai, ai. Não consigo nem tirar, nem o ESC funciona. Participantes. Tem vários. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, não, o professor não conta. Então tá, gente. Agora, 1, 2, 3 e já deem um enter aí e vamos ver o show de horrores. Não, vamos ser otimistas, né? Nós vamos ter um capítulo de um livro lá do Locomotion só com os dizeres. Quem está pensando, mas que viagem isso aí? É para viajar mesmo, gente, mas é para viajar e pensar, né? Não ficar só na defesa do viagem, então não penso.
Eu vou dar mais uns segundos, deixa eu ver o chat, entrou 6 aqui. Onde é que estão os 11? Elren corneteando, querendo PDF, me adiciona no grupo. Poxa, eu tenho que ter pego lá. Agora sim! Aproveitamento de energia potencial gravitacional. Ainda mais que é o nosso físico, né? Então ele não podia errar, né? É isso aí, potencial gravitacional. Meu Deus, ele viu isso ali. Essa aí eu já não tinha visto, ver. O coeficiente de atrito, trabalho externo do chão com as minhocas. Era minhoca? Sim, era minhoca. É maior do que o trabalho necessário para elas caminharem umas sobre as outras. Assim, a velocidade é maior. É maior delas no chão contra... sim, é maior delas... sim, isso é interessante. Delas na parte de cima, né? É verdade. É bem interessante. Motor, cada minhoca, máquina, cooperação. Verdade. Eles são umas lagartas, né? Não são minhocas, sim, né? Eu sabia que ia entrar alguém para quebrar com nossa terminologia, Minhoca. né? Eu usei a terminologia adotada pelo professor ali Vamos ser inicialmente. consistente, né? Tu já viu de onde vem, aí depois lá na hora o cara no meio ele descobre o que é, né? Que é um absurdo, minhoca. Jesus. Eu vi uma lá no meio que não está trabalhando ali, ó. Ficou só olhando. Quando... As do meio vão só na onda ali, né? As do meio vão só na onda, né? Incrível, né? Eu acho que todas elas ficam trocando. Não, acho que não tem do meio, não. É que eu acho que como vira um bolo ali de minhoca... Essa interpretação é importante, fisiomecânica. Vocês veem todas andando paralelamente sempre para frente? Ou não, as de trás... Por exemplo, eu concordo com o Edilson que não tem meio, né? Meio é meio estranho, a gente descobriu um meio ali, mas tem uma coisa superior e inferior. Essa aí é mais simples, tá? Vamos... assim, do ponto de vista superior e inferior, vocês acham que elas vão na mesma velocidade? O grupo dos inferior que estão em contato com o solo com as que estão passando por cima? Eu vi uma diferença drástica, assim, né? Que é o que de cima é mais ligeiro, parece. Por exemplo, eu na primeira olhada que eu dei, eu achava que as de baixo estavam paradas no chão. Depois eu fui ver que não, elas se movimentam também, é coisa fácil de ver até. Mas eu levei um tempinho, assim, né? Mas isso dá para ver que elas se passam por elas, né? É que tipo, elas podem estar andando na mesma velocidade, só que como tem um grupo que fica andando numa velocidade embaixo e outro grupo andando na mesma velocidade em cima, você dobra a velocidade delas de cima. Por isso que faz esse ciclo. E a velocidade das que estão embaixo, vocês acham que é a velocidade do organismo? As que estão em contato com o solo? Eu acho que sim. Eu já vou dizer que não, tá? Vou dar minha interpretação. A troca é como se fosse uma roda. Por exemplo, eu acho que a velocidade do corpo como um todo vai um pouco mais rápido do que elas com o solo, embora isso pareça estranho, tá? Mas é possível, é só pensar num Caterpillar, esses trator, o tanque de guerra que tinham... O que estava em contato com o solo estava até parado, inclusive, mas se deslocava. Por quê? Porque tem aquela parte de cima toda do corpo que... Aí não é mais a velocidade só do organismo em si, né? E sim desse organismo global, né? E ela é mais rápida, resumindo, né? Se tu pegar a velocidade média e passar o olho no meio do corpo, tu vai ver que ela vai mais rápida do que a minhoca de baixo, resumindo, né? Por quê? Porque a velocidade média é a velocidade de todos os corpos que estão ali, no caso, né? Seria do centro de massa daquele corpo. A gente resolveria assim também, né? Fisicamente, né? Assim. Mas vejam que já é interessante, né? Já nos faz pensar sobre esse trabalho. Alguém fez uma interpretação ali, né? Até das resistências, né? Que eu achei muito legal. Eu não sei se é verdade, mas achei muito legal. Que, por exemplo, era sobre o quê? Sobre a aspereza, não? A fricção foi a Di, eu acho que escreveu. Que a fricção no solo provavelmente é maior do que as que estão passando por cima. Não sei bem ao certo. E aí a Di também botou aqui a questão da carga, né? Que as de baixo vão ter a carga das que estão em cima, né? É verdade. Estão realizando mais trabalho. Tem que vencer mais forças ainda. Tem que vencer a fricção do solo, tem a carga das de cima, enquanto as minhocas que estão acima, elas não têm que vencer com essa carga,
por isso também a velocidade é maior. Pode É ser verdade. maior. Eu vou contrapor Mas tem que ter uma vocês. vantagem para ela estar embaixo, assim, né? Senão ninguém ficava embaixo, né? Mas é que... Alguma vantagem tem que ter, né? Esse é, Não tem... Tá embaixo. Agora começa a corneta. Esse é o raciocínio do Bolsonaro, por exemplo, quando diz, não tem bicho gay na natureza. É uma bobagem, tem de tudo, né, na natureza. É só o cara estudar um pouco mais de biologia para não falar essas coisas. Mas não, fora a brincadeira, tá? Mas o que acontece aqui, gente? Aqui tem essa coisa da resistência que vocês falaram, que tem muito sentido. Agora eu vou contrapor, tá? Também não sei se é o mais importante. Vocês deram ali uma explicação que achei ótima, que eu nem tinha pensado também, que o que está embaixo está carregando de cima. Então vai ter essa... Ainda bem que a coisa muda, que daqui a pouco ele vai ter a vantagem, né? Tem que lembrar disso, né? Agora, é normal na natureza, para responder também, que tu pague preços, né? É que nem na abelha lá, tu tem a abelha rainha e tu tem outras que são para morrer mesmo. Esses dias botaram uma formiguinha lá que ajudou a outra para subir e ela ficou para trás e isso faz parte também do sistema de sobrevivência de espécies. Tem de tudo, assim, não é sempre pensar que cada uma quer sobreviver como mais. Não, tem umas que se organizam para sobreviver como espécie. Então tem a morte já bem determinada para algumas funções, né? Como é o caso da aranha que come lá o macho, né? Tem toda aquelas histórias lá e tal. Mas assim, voltando para cá, então é normal que umas paguem um preço numa fase para fazer todo o sistema funcionar. Agora, por outro lado, aqui está em cima, me pareceu que talvez tenha mais instabilidade, não? Não deve ser muito importante, mas também coloco isso. Deve ser bem menos importante do que está embaixo. As de baixo devem estar sofrendo mais, né? Mas também lembrem disso, está numa área de instabilidade. E tem uma área de instabilidade nesse corpo que é forte, né, gente? Vocês viram? Eu notei numa dessas vezes, olhando. Nas trocas, né? Quando tem a troca do padrão, né? Elas estão indo para trás relativamente ao corpo, tá? Todas estão indo para frente em relação a uma referência global. Mas se tu olhar em relação ao corpo, as que estão no chão, elas estão ficando para trás, né? Em relação ao organismo. O organismo está indo para frente e elas estão indo para trás. Então, uma referência local, lembrem, né? Em relação ao corpo. Quando elas estão indo para trás ali, elas estão estáveis. E quando elas estão em cima, elas estão estáveis. Só que quando tem as trocas, olhem ali a parte de trás como é instável. Elas dão umas cambalhotas. Tem que dar a cambalhota e ali tem uma bagunça, né? Ali provavelmente a eficiência se perde. De novo, imagina calcular isso, né? Meu Deus, aí precisava das rotinas aquelas do André, né? Para resolver isso. Mas qualitativamente dá para notar uma bagunça ali, né? Ou não? Vocês acham que não? Sim, é a zona de fluxo turbulento ali. Isso, exatamente. Isso que me pareceu. Tem uma área de um fluxo turbulento que provavelmente uma eficiência ali se perde bastante, até porque não tem um trabalho importante. A tarefa é mudar de posição, né? Para se colocar de novo no grupo, né? Incrível, né? Ela tem pata esse negócio ou não? Que aí não seria minhoca mesmo, né? Tem patinha, sim. Tem as patinhas, para tu ver como é lagarta, a grosseria que eu estava fazendo, né? Tem as patinhas, e são muitas patas. Também tem um artigo do Biancardi lá com o Minetti, é uma ideia antiga lá, a primeira vez que o Minetti veio aqui para minha banca, em 2008, eles conheceram os uruguaios, e aí eles apresentaram o projeto das aranhas, e aí eles fizeram uma análise que era para ver o comportamento das energias com um animal com 8 patas, com 4 patas e 2 patas. E me chamava a atenção, porque para mim era claro que quanto mais pata, mais trabalho interno ia ter. Porque a aranha ela vai muito estável, né? O centro de massa dela, o trabalho externo dela é menor, mas ela paga um preço com um monte de patinha andando, né? E isso tem um sentido até de formação. Se vocês verem os cavalos que são quadrúpede, bois, geralmente têm as patas bem finas em relação ao tamanho do peso. Elas têm mais patas, então poderiam pagar com o trabalho interno. E aí é uma otimização corporal, a forma explicando função. Elas acabam tendo as patas finas para gerar menos energia por causa desse preço, de ter mais patas para se locomover. Embora, e aí o trabalho externo também... O trabalho externo ali acaba tentando ser mais controlado do que se for bípede. Se tu for bípede, tu oscila mais. Se tu for quadrúpede, tu oscila menos. E se tu for
octópode, bem menos. E nesse caso aqui, é um exemplo de que a oscilação ali do corpo, mesmo tendo alguma coisa, é muito pequena, assim, relativamente, né? Se tu for olhar só para o bicho, né? Não pensando no organismo todo, na estrutura toda. Tem essa relação de patas, né? Na natureza, né? Embora exija uma coordenação bem mais alta, né? Tem modelos da robótica que usam isso, né? Os modelos da aranha, por exemplo, que são modelos muito complexos, de várias patas se movendo, com uma estrutura de controle muito simples, né? Então eles usam como exemplos para tentar fazer a biomimética, né? Para tentar copiar, né? Mais alguma coisa, gente, para falar desse exemplo? Quem mandou foi o Ricardo Peterson, né? Pesquisador da área da natação e da aula de eficiência também, de locomoção, um cara que foi meu aluno também e sempre gostou desse assunto, foi trabalhar com a Paula Zamparo. Seria um Dutch Factor de 100%, esse aí, do organismo. Esse caso o critério é sempre uma pata, né? Eu acho que... Eu não sei se pode ser de 100%, eu acho que é impossível, porque sempre vai ter uma fase aérea para essa pata, entendeu? Vai ser muito pequeno, né? Eu acho que isso sim... Eu não sei qual é o padrão até, André. Não vou dizer o que é, porque eu não sei. Se aumenta o número de patas, o que acontece com o beauty factor, né? Eu acho que deveria diminuir. Tu está dizendo que aumenta? Aumenta, né? Não, pensando no bolo da larva todo, assim, ele sempre vai estar... Mas aí o critério que tu usa, né? Porque o beauty factor é o tempo de um apoio, né? Sobre todo o ciclo. Aí tem que pensar nesse apoio, realmente. Se fosse da larva toda, seria o tempo que ela está em contato. Aí tu teria que pensar com ela toda embaixo em relação a toda a velocidade, a todo o tempo do ciclo, até ela chegar de novo, né? Aí teria que pensar de uma forma diferente. Uma coisa que eu escrevi ali pro Ricardo no Twitter, que ali certamente tem um outro problema de eficiência de transmissão, que é o que o André está tentando fazer. Ele está pensando o duty factor, mas não como um corpo, né? Como é o conceito que se tem, mas pensando nesse organismo todo. Mas aí teria que repensar, não daria para pensar, a unidade não seria a pata, seria o corpo, né? E aí teria um sentido grande ali, né? De calcular isso, né? Mas é interessante, entendeu? É como vocês fizeram, a gente acabou fazendo pensar no organismo como um todo também a partir dessas leis gerais, né? Existe um contato, existe uma parte superior, existe uma recuperação, existe uma propulsão, né? Mesmo que seja estranho, não dá para chamar de recuperação, porque está produzindo também propulsão ali, né? Mas é uma coisa interessante para se pensar em termos de espécie. Isso é uma eficiência de transmissão inter-sujeito, certamente. Por exemplo, quando nós temos que fazer alguma atividade se empurrando, ali tem também transmissões de força. Acaba que tem. Agora, se isso está otimizado ou não, a gente sabe que dificilmente está, né? Porque nós não fomos preparados para isso, né? Para se locomover em grupo, assim, em geral, né? Então, provavelmente a eficiência de transmissão dessa nova análise, do custo total, deve ser baixa, né? A eficiência. Então, isso vai dar um custo alto, né? É verdade. Eu tinha pensado em pegar um vídeo, só que eu não tive tempo, do iniciação de marcha. Hoje, na reunião anterior, o pessoal fez uma discussão sobre a iniciação de marcha, né? O nome, né? É um nome bem conhecido na área do controle motor. Os caras têm feito isso com o Parkinson, o pessoal da área das neurociências. São dois testes que se fazem muito, é negociação de obstáculos, né? E iniciação de marcha, tá? São situações em que acontecem algumas características bem fortes, assim, marcantes do Parkinson, por exemplo, congelamento, né, e tal, na iniciação de marcha. E o padrão de controle é uma forma de estudar, por exemplo, os ajustes posturais antecipatórios, que a Marcela estudou. Então, tu tá parado e tu decide começar a caminhar. Tu vai ter ajustes antecipatórios para fazer esse padrão de movimento. E com o envelhecimento ou com alguma doença neurológica, isso pode ser piorado.
né? Então é um modelo de estudo interessante e tem a ver com a atividade da vida diária, né? Tá? Tem que arrancar, né? Isso aí é uma tarefa. O André trouxe um problema bem interessante que o Marcelo formulou até uma hipótese, assim, a gente foi formulando na reunião, né? Por exemplo, qual é o pêndulo, né? Então, eu não vou botar o vídeo, tá? Mas eu vou querer que vocês pensem sobre isso. Imaginem, o cara tá parado e ele arranca, dá os 3 primeiros passos. Ele arranca para começar a caminhar. Mas não me interessa tanto com a caminhada depois. Mas vamos imaginar os 3 primeiros passos, assim. O que vocês acham que acontece em termos de mecanismo pendular? E até de fisiomecânica geral. Quais são as características desses 3 primeiros passos? Tá? Difícil pensar sobre os APAs. Se alguém quiser pensar, né, se o cara tem um APA melhor ou não, o que isso poderia acontecer? Isso só quem foi coautor do trabalho da Marcela poderia fazer, né? Mas estaria mais pronto, né? Eu sou coautor e eu vou sofrer também para fazer. Mas, no mínimo, uma fisiomecânica desse gesto. O que vocês acham que dá? E até com referência, se tiver, né? Porque depois eu falei na reunião que já tem trabalho publicado até sobre isso. Não exatamente esse problema, mas com alguma coisa parecida. Então, de novo, gente, quantos segundos? Dessa vez 20 segundos, porque não tem vídeo, né? Então você não tem muito o que olhar mesmo. É só ir no chat ali e botar. Mas dessa vez bota, todo mundo responda, né? Pelo amor de Deus. Iniciação de marcha. O cara tá parado, tá? Tá lá pensando na vida, e aí chega o ônibus e arranca. E tem que entrar no ônibus. Gostou, né, Val, do termo arranca, e te arranca. A gente usa isso quando está em situações delicadas, assim. Os pais aqui gaúchos, né, usam muito isso. Te arranca daqui. Quando existe mais amor, né, aí tem essa entonação mais forte. Te arranca daqui. E se for uma versão espanhola, que eu ouvi toda a minha infância, era arrancate de aqui, guachito de mierda. Era uma coisa também bem amorosa de se dizer, né? O guachito de mierda. E soa, né? Engraçado. E aí, gente, o cara arrancou. Deu? Foi os 20 segundos. 3, 2, 1. Manda. Ninguém respondeu, não vi nada. 6 novas mensagens. 6 de novo? Os 6 corajosos? A Elren já deve estar na reunião, porque ela já é pró-reitora, né? Em 3 reuniões juntas, né? Porque a Elren é por aí, tipo Alberito. A Vivian deve ter posto. Eu tô curioso para ver a resposta da Vivian. Vou direto no dela. Diana já botou. Cadê a Vivian? Ih, a Vivian pegou no sono. Abre tá sem câmera ainda. Vamos ver dos outros, porque ela deve estar dormindo. Diana, há um maior trabalho externo positivo. Mas também... Isso era de las minhocas. Então ninguém respondeu. Quem foi que respondeu? Agora me perdi. 11h24. Só o André, eu acho, né? Só o André respondeu. Mas que desastre. Só o André que sabe essa daí. Não é a resposta certa. O que vocês acham, né? Esse que é o engraçado, né? Eu estava procurando um vídeo aqui, prof. Para olhar? Não, mas eu faço. É uma iniciação de marcha. Libera aqui para mim. Libera a tela para eu compartilhar. Ainda bem, tu quer fazer eu não passar vergonha. Eu estava procurando um específico que era de um aluno de Parkinson. Mas eu achei um outro dos nossos alunos da paraparesia. Eu não acredito que o pessoal precisa ver o vídeo. Não pode. Olha só, ver se vocês conseguem acompanhar. Não sei se era bem essa ideia que tu queria trazer. Essa coisa... Claro, ela já iniciou o movimento, né? Porque ela é um tug, ela levantou e foi. Só para vocês terem... Cada passo dela... A pessoa de azul é o avaliador e a Ana é a paciente, tá? Mas a situação que planteou o professor é: há uma pessoa parada em pé e tem que se deslocar rápido, tem que fazer um deslocamento rápido, né? Não necessariamente rápido. Eu tenho que fazer, até acho que é o teste mesmo. O André está aqui, né? A gurizada da Neuro pode me ajudar. Mas se pede para fazer só o iniciação de marcha, tem que começar a caminhar. Tá? Eu dei muita ênfase no te arranca, né? Mas é começar a caminhar.
o CPAD geralmente acho que para fazer de jeito o mais confortável, alguma coisa assim. Ou no dia a dia, acho que uma indicação em é algo cima por da aí. plataforma e começava a caminhar. Assim. Isso. Não tem intenção que seja rápido. Eu acho que até a fisiomecânica não muda tanto. Se tu fizer no máximo que tu pode, tem coisas meio gerais que vão ser parecidas, né? Como a gente já viu no Shuttle até, né? Vamos ver, vocês botaram o trabalho forward maior do que o vertical. Sim, tem sentido, né? Tu joga a perna à frente, né? Mas eu acho estranho, porque tu já tá oscilando, né? Deslocamento do centro de massa à frente. Energia potencial maior que a cinética. Tá, a mesma... Aí está ponendo o contrário, né? Sim, é o contrário, é verdade. É o contrário, né? Energia potencial maior. Energia potencial, eu botei uma seta ali, ó. A potencial vira cinética. Vira sim. Não. Eu iria mais também pela primeira de André, de que nesse primeiro passo é mais para o frente do que potencial. Mas o Léo tem sentido, porque o Léo tenta explicar que parte desse trabalho forward, que o André comentou, ele vem por causa dessa... Quando tu joga a perna à frente, o que acontece? Teu centro de massa baixa, né? Tu baixa um pouquinho, assim. Então, provavelmente, tem ali um pouquinho de pêndulo, né? Daria para calcular o R-int ali, o instante a instante. Então, nesse primeiro passo, o centro de massa deveria diminuir mesmo, deveria ter um pouquinho de transformação de energia potencial em cinética, que vai dar esse trabalho forward mesmo, né? Assim, minha interpretação também, não sei se vocês acham isso, mas para mim tem bastante sentido. Tu tá aqui, né, parado, tá em pé, e tu dá primeiro, tu cai, né? Tô forçando aqui um pouco. Então aqui tu já tem parte do pêndulo, né? Sim, mas então aí não seria a energia potencial igual ou maior, seria uma energia potencial que passa a ser uma energia cinética, mas a energia potencial vira menor que a de energia cinética, porque no momento que o centro de massa desce, então a energia potencial cai e aí aumenta a cinética. Então, talvez eu colocaria energia potencial igual a menor para a energia cinética. Não, eu entendi, mas é bem isso mesmo, é a transferência, né? Tu tá com energia potencial X, que nesse movimento tu vai transformar essa energia potencial, parte dela vai cair e não vai se perder, vai se transformar em energia cinética, né? Que a Diana falou. Mas tem razão, mas eu acho que é de certa forma o que está ali, com o Léo quis dizer isso, exatamente, energia potencial virando energia cinética. Né? E tu tem razão mesmo, a energia cinética é zero no início, né? Tu tá parado. E aí tu acelera, tu vai para frente, certamente aumenta a velocidade, né? Em alguma fase, não sei se é toda aquela fase que eu fiz, né? Mas certamente vai de zero para alguma aceleração tem. E parte dessa energia cinética vem da energia potencial que o Léo falou, né? Para mim tem bastante sentido. Teria que ver se isso na cinemetria pegaria, né? A gente estava falando com o André que talvez a gente tenha a cinemática desse início de movimento. E aí o que a gente queria ver, talvez, é ver assim qual é a coisa, esse ajuste antecipatório, se tem alguma relação com uma funcionalidade. Mas até uma coisa interessante, André, para pensar isso, é sempre a gente pensar assim, primeiro, se existe o fenômeno, né? Que antes de formular a hipótese, o Marcelão já fez aquela hipótese. Talvez os caras que têm o melhor APA que se preparem melhor para dar essa arrancada, tenham um melhor pêndulo, né? Isso. Mas primeiro a gente tem que ver se existe esse pêndulo, né? Tem que ver se o fenômeno existe mesmo, se ele varia, se ele tem, se existe, né? Primeiro, porque se não existe de nenhuma forma, já não, essa hipótese já cai um pouco, né? Ô, professor. E depois aí sim André, relacionar o APA com essa troca de energia inicial, né? Descreve para nós, tu, André, quais são, o que são os APAs? Tá. Eu vou deixar o André, essa pergunta é tão fácil, sabem aquela piada, né, do motorista, do palestrante? Essa é das poucas que eu sei, o Léo já ouviu 3 vezes, mas era assim, ó,
o palestrante dava a mesma palestra há 5 anos e sempre com o mesmo motorista, né? E o motorista não tinha o que fazer, ficava lá assistindo a palestra. O cara já tinha dado mais de 100 palestras, sempre igual, toda igual. O motorista já sabia de cor, então na viagem já diziam, eu sei mais do que tu aquela, não sei o quê, tal nisso. Aí, numa dessas, disseram, olha, os caras não nos conhecem, né? Não conhecem nem eu nem tu, ô Jarbas. Vamos fazer o seguinte, tu dá a palestra, eu vou de motorista e tu já sabe de cor e tal, né? Aí tá, o cara vai lá, dá a palestra, o motorista, né? E o professor se fazendo de motorista ficou lá atrás, né? E aí fez a palestra e tal, ninguém reconheceu nada, aplaudiram. Aí a primeira pergunta é, me explica a rebimboca da parafuseta, da coisa mais complicada que existe, nisso que tu falou. Aí o motorista se ferrou, né? Aí ele parou, pensou e disse assim, olha, essa tua pergunta é tão fácil, mas tão fácil que eu vou deixar até meu motorista responder. Sou campeão de piada sem graça. Mas vamos lá, quem é que ia responder mesmo? Era o André, né? Essa é tão fácil que eu vou deixar para o André responder. Então, a APA é um ajuste postural antecipatório. Então, antes de acontecer a ação, tem alguma... pode ser verificado por eletromiografia ou plataforma de força, cinemetria, tem algum ajuste da posição do centro de massa que prepara o movimento para a pessoa, prevenindo um grande distúrbio depois que o movimento inicia, um grande distúrbio de equilíbrio, de posição do centro de massa após o movimento. Então, por exemplo, na eletromiografia, pode ter um aumento da atividade muscular ou uma inibição da atividade muscular de agonista ou antagonista, visando essa preservação do equilíbrio depois que o movimento inicia. Então, e na plataforma de força? Pelo COP, daí, posição do COP, velocidade do COP. O ponto zero geralmente é o início do movimento, né? O início do movimento. Tem algumas formas... Então, deve existir um arranjo ótimo, digamos, ali, muscular, que é considerado bom. É que isso vai ser muito ou específico. Normal. Porque dependendo, se o APA ele é muito ele pode ser prejudicial. O cara aumenta a atividade muscular antes do movimento e esse APA ele é uma magnitude muito grande e ele acaba desequilibrando o cara ao invés de preservar o equilíbrio. Então é uma relação mais delicada, assim. Não é, o cara ativou a musculatura. O da Marcela? O da Marcela... Maior ou normal? Ou não lembro? Não lembro. Os rígidos foram piores do que os hipercinéticos, né? Os rígidos cinéticos, né, que tem pouco movimento, foram piores do que os hipercinéticos, né? Os que têm aquele tremor, que são hipercinéticos, não tem o APA um pouco melhorado em relação ao rígido, né? Mas não lembro. Mas daí ele teve qual parâmetro, eu já não lembro. Eu lembro que a resposta principal foi maior ativação ou menor ativação. Eu não lembro disso. Teve comprimento de passo, isso eu lembro, mas aí era biomecânico, né? São respostas biomecânicas mas dos APAs mesmo, não lembro, cara. Do APA. Tem um padrão. Não, mas isso eu acho que aparece. Tem aquele deslocamento do COP antes, não. Não, aquele lá já pode ser uma marcação do início, ou foi? Não lembro. Tem o deslocamento do COP anteroposterior e médio lateral e o pico de força vertical no APA e no CPA. Tem isso. Tem, por exemplo, Léo, tem um parâmetro que no início, depois parece óbvio, mas no início eu não tinha sacado, que é o médio lateral, por exemplo. Claro, tu bota uma perna para andar e eu pensei assim, o cara desloca, então vai a perna esquerda, por exemplo, então ele vai para a esquerda. Não, o COP ele vai para a direita, né? É óbvio, depois tu tira o peso da perna esquerda, teu centro o COP tem que andar contrário, né? Se é o da esquerda, tu vai andar para a direita para equilibrar, entendeu? Então esse padrão de movimento ali parece que é parte do COP importante, né? Que eu me lembro. A Ana não viu isso no dela. No dela, não, porque não era o foco da... Eu me lembro que elas coletaram tudo junto e exatamente essas coisas do APA, tudo era da Marcela, né? A Ana viu, foi porque eu tinha os durão, né? Os que não tinham dissociação de cintura e os mais normalzinhos, né? Por exemplo, isso já tem... Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi de APAs, assim, era o Alberito, quando veio com as histórias da dor lombar, que os caras perdem a dissociação de cinturas, né?
que é o que a Ana estudou também no Parkinson, em outro grupo. Mas ele dizia que essa rigidez, né, do tronco também fazia eles perderem um ajuste postural antecipatório. Era uma coisa meio estranha, porque isso é dinâmico, aí é mais difícil de entender ainda, né? Porque para mim aqui ainda eu entendo, porque é o início do movimento, pelo menos eu tenho mas ali era mais complicado. Mas mesmo assim tem um padrão que eles mudam e era de musculatura mais interna ali. Como é que é o nome embaixo ali do oblíquo interno, perto do que confunde até o tipo de análise, o sinal do crosstalk, transverso do abdômen. O transverso ativava de uma maneira diferente, já ficava pré-ativado talvez, e aí perdia esse ajuste postural antecipatório e ajuda nessa confusão dessa perda de dissociação, fica muito rígido, né? Todo contraído e tal. Nesse grupo de dor lombar, né, no caso. Professor, e tem estudos usando esse modelo para alto desempenho, sim ou não? Que eu saiba, não. Tipo no sprint e tal. Uma pergunta bem interessante, né? Porque no sprint ali, imagina o que tem de treino. Tanto é que a IAF até tem o tempo da arrancada ali, o tempo de reação, eles quantificam como um dado que sai nos resultados internacionais. Mas não sei te dizer em termos de APA. Eu acho que em termos de APA, não. Tem muito estudo biomecânico, descritivo, assim, em geral. Mas em termos de APA, talvez não. Eu posso estar enganado, né? Vai saber. Mas acho que não. Eu acho que talvez tenha em relação ao som, Edson. Eu achei um estudo meio viagem, assim, mas achei interessante da física. Os caras fizeram uma plataforma que vibrava, o sujeito ficava em pé, um pé em cada plataforma. E eles produziam um som e essa plataforma vibrava de acordo com o som que era produzido. Aí testaram em skatista e pessoa normal. Aí mediram os ajustes posturais antecipatórios de acordo com o som que eles colocavam e daí botaram vários sons e sons semelhantes de manobras e movimentos com skates. Os skatistas se preparavam muito melhor do que os sujeitos assim normais que não eram. Então, daqui a pouco o cara que é um sprinter lá, o lance do disparo, da largada, eles devem ter algum ajuste mais otimizado, né? Daqui a pouco até tem estudo sobre isso aí, gente. Ainda não, é possível, tá, gente? Não é que eu não lembro, assim, e acho difícil ter porque essa teoria não é super propagada, assim. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Lá na Itália, lá eu conheci o Paulo Cavallari, que ele diz que das 3 coisas que ele mais estuda é os APAs, né? Mas só dos APAs, quando eu falei para ele dessa linha que o Latache fazia, que a Flávia estava investindo, ele disse, isso aí não existe. Aí ele pegou umas semanas depois e ele disse, é pior que existe, encontrei o livro do cara e a meia dúzia de publicação dele. Então, assim, não é uma coisa super que todos façam, assim, é uma teoria proposta pelo Latache, alguns pesquisadores seguem, mas elas têm até discussão, porque o Cavallari estuda, por exemplo, os APAs intrasegmentar. É um APA muito mais controlado, ele faz modelos de estudo na mão, por exemplo, e aí ele vê a resposta de APA numa situação controlada, e ele diz que nem deveria existir APA do corpo todo. Essas análises que a gente faz não deveria ser certa, porque tem muito sistema de controle ali, está passando por vários canais de controle ali, então não é um sistema tão controlado. E aí ele é mais duro, assim, e não aceita isso. Embora agora aceitou participar do estudo, né? Tá junto com a gente, né? Mas eles não usam. Agora a gente acabou de revisar um artigo deles que usa só essa coisa intra. Então, por isso que não é muito divulgado, assim, né? Mas daqui a pouco tem mesmo, porque eu não sigo, né? Talvez tenha, mas se não tiver, não seria surpresa, porque não é um modelo de estudo que é super usado, não é o tema mais batido nos eventos de controle motor, por exemplo, né? Tem, mas não é um super, assim, como eu imaginava que era, né? Quando eu comecei a ler, eu disse, isso aí deve ser a primeira coisa que estudo, mas não é. Mas eu não estou criticando, tá, gente? Porque é a mesma coisa do trabalho mecânico, método Cavanha. Nós somos poucos que usamos no mundo, né? Mesmo. Ai.
que tu acha, André e Lucas, os guris mais da neuro? É por aí mesmo ou não? Ou tem pessoal estudando? Daqui a pouco, sabe que minha visão é sempre dos papos que eu escuto, né, de vocês, né? E da Flávia. Pelo que eu vi, assim, é muito essa linha mesmo do Atashi, do Arwin, essa galera, assim, estudando. E o que eu notei, assim, que foi algo que a gente tentou fazer no TCC e tá tentando seguir, que a gente coletou só eletromiografia, né? Ali da Marcela foi diferente do mestrado, mas antes a gente tinha coletado só eletromiografia e tinha tentado avaliar o APA só pela eletromio. Mas a gente viu que o modelo mais ideal é usar a eletromiografia para explicar a posição do centro de massa ou do centro de pressão. Então, utilizar a eletromiografia não como uma variável final, assim, né? Como uma variável que vai ajudar a explicar lá na frente a posição do centro de pressão ou do centro de massa. Pelo que eu vi que os estudos acabam usando, não avaliam só pela eletromiografia, né? Ela é uma variável explicativa, assim, do sistema. Eu he lido várias coisas por aí na qual realmente alguns estudos mostram que há uma ativação prévia ao movimento da musculatura para poder preparar o corpo para iniciar o movimento que se propõe fazer, porque pode ser qualquer movimento, não? Então, e na qual mostram que há uma ativação prévia dessa musculatura preparatória para executar o movimento. Então, e para mim faz sentido também que o corpo faça esse tipo de ajustes ou de mecanismos como forma de preparação a realizar algo. Pena que não está a Marcela aqui, né, para nos indicar, por exemplo, a pergunta do Léo ali continua, acho que é uma coisa que qual é o padrão normal, coisa. Eu sei que tem alguns padrões que estão estabelecidos. É sempre um pouco confuso na área da neuro, eu digo, né, que às vezes o limite de variáveis é o limite do quadro branco, às vezes aparece. Mas tem algumas coisas assim que são, mas não lembro direito, assim, por exemplo, de extensor, como mecanismo inicial, né? Tem alguns músculos que são mais representativos de um padrão de ativação, né, do que outros, mas não lembro agora, assim. Há uns músculos que são mais posturais, que eles intervêm mais na postura e que diferente de outros músculos que são mais os generadores de movimento. Por exemplo, de novo, eu posso estar falando coisa errada, assim, mas tem umas coisas que são bem gerais que eles estudam, que é assim, ó, por exemplo, tem a teoria pendular, né? Quando a gente bota pêndulo no Google, no PubMed, aparece muito mais coisas da área de controle, porque é uma das teorias que eu acho que é do Latache também, dessa turma dos Atsiors, que é a teoria do pêndulo, que tu está em pé, na verdade tu não está estático, como a gente chama assim, né? Mas na verdade o corpo está sempre oscilando, e ele oscila como um pêndulo. Né? Só que tem as estratégias mais de quadril, de pêndulo, né? Tem a coisa de corpo todo, que é lá no tornozelo, né? Então tem esses níveis de estabilidade que eles chamam, que também conseguem avaliar. Então, possivelmente, isso já possa alterar completamente um APA que a gente chame de normal, dependendo da estratégia que o cara usa. Então, por isso que na área de neuro, às vezes até não tem só uma saída também, né? E muitas vezes, uma coisa que eu aprendi com a Val ali nos artigos da Val, é que a gente tem que falar de ajustes posturais ou controle diferente do que normal, melhor ou pior, né? Muitas vezes a gente tem que dizer que o ajuste é diferente, e aí suavizar quando vai ter que dizer que é normal, porque a gente está estudando, às vezes é idoso e jovem, né? E a gente já quer dizer que o idoso deu errado, mas tem que cuidar um pouco. Muitas vezes o revisor não manda arrumar, né, Val? Aconteceu várias vezes assim, troca isso aí, que não é que melhorou, foi modificado, né? Mas vai um pouco devagar, porque talvez tu não entenda ainda o quadro completo e tal, né? E aí a gente faz isso acontece, né? Agora, da estratégia de quadril, professor, agora eu não lembro onde é que eu li, mas eu lembro que tinha alguma relação com o avanço da idade. Jovem usa mais estratégia de quadril, idoso e vai descendo, assim, até que o idoso usa mais tornozelo. Eu lembro que tinha alguma relação nesse sentido, assim.
Pode ser. Mas tem que ir atrás agora para ver de onde era essa informação. Ô, professor, tu lembra eu não me lembro se era mestrado ou doutorado, Márcio. Eu me lembro que o primeiro nome do cara era Márcio. Ele era orientando do Ricardo Peterson, eu acho. Era isso que eu estava pensando mesmo. Eu lembro que se eu não me engano, junto com o Jefferson, eles fizeram uma plataforma de força que o sujeito ficava de pé em cima e parado, e daqui a pouco ela, sem avisar, dava uma vibradinha, dava uma certa instabilidade. Não era isso que ele tu conhecia ele? Eu conheci de vista, assim. Eles Eu trabalhavam com acho isso, que não? tinha já isso aí. Não, eu conheço amigão daquela época. Esse cara, até para contar a história dele, né? Ele foi fazer o sanduíche dele, como ele era aluno do Peterson, ele foi fazer o sanduíche dele com a Jenny Clark, que tinha sido a orientadora do Peterson, que depois orientou outro aluno do Peterson, que é o Barella, que hoje é um cabeção lá em São Paulo, um dos caras que mais produz no mundo sobre a área de controle motor, assim. E o Márcio foi também, foi no mesmo lugar lá, Maryland, e ele acabou depois voltando como pós-doc, virou professor. Hoje ele é chefe de departamento em Maryland. Cabeção, assim, o cara tá na função, foi que nem o Peterson, seguiu o caminho, tá demais, assim, muito administrativo. Ele mesmo disse que não consegue fazer muita ciência, mas tá com os cargos, fez a carreira dele muito boa, assim, né? E ele estudou muito controle também de mão ali, a coisa de girar parafuso, ele estudava isso, e essa coisa de controle. Eu lembro que ele estudou certamente, que foi dali que me influenciou, aquelas coisas de controle intersegmentar. Foi daí que de vez em quando eu falo para os alunos até que estão estudando isso, puxa, isso é uma coisa que eu vi lá com o Peterson, eu usei um pouquinho e agora eu queria usar. Então a Val, por exemplo, foi com uma ideia, Val, quem sabe vamos calcular aqueles negócios, e foi dali que eu tirei a ideia da caminhada nórdica também, que eu fiz na Itália e tal. Mas foi por essa influência aí, desse período aí. Mas que eu lembro, ele estudou mais era controle intersegmentar, em DCDs, que eles chamam, que é crianças com desenvolvimento, como é que é? Desordens coordenativos de desenvolvimento, né? Era um nome bonito que se dava, assim, que não era patológico, mas era crianças com desordem coordenativa, assim. E aí eles estudaram várias coisas. Talvez tenha os APAs já nisso, né? Pode ser mesmo. Mas certamente tinha o intersegmentar. O Léo é daquela velha época, né? Sim, tinha uns experimentos muito legais, né, cara? Esse eu nem lembrava dessa. Eu lembrava dele que eles construíram com o Jefferson o controle de parafuso, não sei bem o que era, manual ali, que eles estudavam ativação eletromiográfica e o controle mesmo de ação ali, desse tipo de movimento. Mas desse aí não lembrava. Bons tempos, né? Isso aí que ano é? Vamos nos entregar, Léo? 2005, 2004. Tá sendo camarada, até acho que é um pouquinho antes, mas é por aí. É um pouquinho antes, mas é isso aí, 2003, 2004, provavelmente. Não muda muito. Pouca coisa, né? Qual é a diferença 2003? Né? Tudo agora, 2 meses atrás. Feito, gente. Vamos parar a gravação? Meio-dia. Feito. Falei que a gente